Abra sua palavra comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 7, amém? Amém? Aleluias. Todos encontraram, amém? A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 7. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7. E se o mistério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Meu Deus, o que é isso? O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre Moisés. A Bíblia diz que certa vez Moisés foi para o Monte Sinai e ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Diz a palavra do Senhor em Êxodo que ele não comeu pão e nem bebeu água. Logo, ele estava em jejum, buscando a face de Deus. E Moisés teve um encontro muito maravilhoso com Deus ali no Monte Sinai. Deus mandou que ele pegasse 2 pedras, e escrevesse ali o que ele foi falando com Moisés. E após aquele período, Moisés desceu com as 2 tábuas na mão para falar com o povo. Moisés nem sequer percebeu que a sua face estava de coloração diferente. Ela estava resplandecente, ela estava reluzente. E Moisés chegou então diante do povo, diante da congregação. As pessoas ficaram com um pouco de medo de se aproximar de Moisés, tamanha glória que estava sobre a face de Moisés. Então Moisés chamou o povo, chamou primeiro os sacerdotes, chamou ali Arão, conversou com eles o que Deus tinha transmitido para ele ali no Monte Sinai, naquele tempo em que ele esteve ali com Deus, falando com Deus, jejuando. E Arão então falou: Moisés, o seu rosto, Moisés, o seu rosto está brilhando demais. E a Bíblia diz então que Moisés cobria o seu rosto com um véu. E ele falava com o povo com o rosto coberto com um véu. Ele retirava o véu, ia para a presença de Deus, recarregava a bateria e voltava com o rosto brilhando, coberto com o véu. Isso foi uma experiência única deste homem de Deus. Foi uma experiência extraordinária, uma experiência maravilhosa. Moisés pôde experimentar um Deus sobre ele, um Deus por ele. Mas o que nós vamos conversar essa noite é o grande momento que a igreja está prestes a viver, que é o Deus em nós. Amém? Durante toda a história de todo o projeto de Deus para a humanidade, o povo experimentou Deus sobre, Deus por. O apóstolo Paulo mesmo diz em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus por nós. Quantos já experimentaram isso? Deus agindo por você. Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Moisés experimentou Deus por nós quando ele foi diante de Faraó e conseguiu tirar o povo do Egito.
Ele experimentou esse Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Deus sobre. Deus sobre. A Bíblia fala em Isaías sobre o próprio Jesus, que o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para dar, liberdade aos presos, aos cativos, e assim vai. O Espírito sobre. E quando Jesus veio, Jesus foi, Ele falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, amados? Quando o povo estava no deserto lá com Moisés, ainda, quando o sol estava quente, Deus trazia uma nuvem para cobrir aquele povo. Quando era escuro, Deus se manifestava, Deus trazia um fogo para iluminar o caminho daquele povo. Deus sobre, Deus por. Aleluias. Mas o apóstolo Paulo nos fala algo intrigante aqui em 2 Coríntios. Ele diz: e se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, foi o que aconteceu com Moisés, veio em glória, foi maravilhoso, foi glorioso, foi muito lindo, tremendo, experiência única, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar ou fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, não era permanente. Havia um brilho reluzente na face dele, o povo não podia olhar na sua face, ele se cobria com o véu. Diante de Deus ele retirava o véu, aquilo recarregava, ele saía diante do povo, cobria sua face com o véu. Mas esse brilho era transitório, ou seja, aconteceu e passou. Amém? Aconteceu e passou. Foi transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vamos lá. Coisa maravilhosa. Amém, amados? Jesus, quando ele veio para a terra, ele teve muita dificuldade, como nós temos hoje, porque nós fixamos muito no que podemos ver, no que é aparente. Nós não gostamos muito daquilo que nós não podemos ver, daquilo que nós não podemos segurar, palpar. Por isso temos até dificuldade de crer e de esperar e de confiar em Deus. Amém? Porque nós nos fixamos muito naquilo que podemos ver. Se vocês pudessem ver a minha face brilhar agora, todos vocês temeriam, assim como o povo temeu diante de Moisés. Mas será que Deus precisa disso nesse tempo? Será que é realmente disso que Deus precisa nesse tempo? Ou será que o que Deus precisa nesse tempo é de uma geração que seja casa, morada, templo do Espírito Santo? Quando Jesus veio, a Bíblia diz lá em Daniel, Nabucodonosor, incomodado num sonho, muito incomodado, ele teve um sonho, ele chamou todos os que serviam a ele no seu reino e falou assim: olha, eu quero que vocês me digam o sonho e me digam a interpretação. E o povo falou assim: mas Senhor, meu rei, nós não poderíamos fazer isso. Se o Senhor nos contar o sonho, então nós poderemos interpretá-lo para o Senhor. Mas contar o que o Senhor sonhou e ainda interpretar vai ser muito difícil. Aí Nabucodonosor falou assim: ah, mas então vocês estão querendo me enrolar. Porque aí se eu contar o sonho, fica fácil vocês inventarem um monte de, encher linguiça para eu acreditar. Só que não, eu não quero assim. Eu quero que vocês me digam o sonho e me digam a interpretação desse sonho. Porque aí eu vou acreditar que isso é real. Ninguém podia fazer isso. Então tá, ele fez um decreto, manda matar todo mundo porque ninguém pode me ajudar. E Daniel
estava no meio. Então Daniel entrou na presença do rei e disse assim: ó rei, eu te peço um tempo, e eu vou orar a Deus, vou falar com Deus. Eu te peço um tempo, e se eu conseguir, eu venho aqui falar com o Senhor. O rei concedeu-lhe o tempo, e ele foi. Diz a palavra do Senhor em Daniel capítulo 2, você pode ler na sua casa, se você tiver interesse, Daniel capítulo 2. Então, Daniel foi, falou com Sadraque, Mesaque e Abidnego: olha aqui, irmãos, orem aí, porque também está o nosso pescoço no meio disso tudo, né? Não é só os outros não, nós também vamos juntos. Orem a Deus, porque eu vou orar também, para que Deus me conceda a visão do sonho e a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E Daniel foi dormir. Quando Daniel dormiu, Deus mostrou para ele o que o rei tinha sonhado e a interpretação desse sonho. Então Daniel falou pro que servia na guarda: fale ao rei que eu tenho a resposta que ele procura. Então ele entrou diante do rei, já dizendo: não eu, porque eu não sou nada, não eu, mas o meu Deus, e só Ele pode fazer isso, me deu o seu sonho e me deu a interpretação do seu sonho. E contou a ele o sonho. O Senhor sonhou com uma estátua cuja cabeça era de ouro, os braços e o peito era de prata, o abdômen e as coxas era de bronze, as suas pernas era de um metal, e o pé era metade metal e metade barro. É legal, foi isso mesmo que eu sonhei. Então, agora eu vou te dizer o que é isso. E isso é extraordinário, amados. Ele chegou para o rei e falou assim: ó rei, a cabeça de ouro é o Senhor. Porque até então não existia nenhum império de título mundial como a Babilônia. O primeiro império grandioso, excelente, era o do rei Nabucodonosor. A nível mundial, era o império da Babilônia. Mas o Senhor, rei, vai passar, e depois de ti virão outros impérios mundiais a nível mundial, contudo eles serão inferiores ao seu. Então veio o império dos Medo-Persas, depois veio a Grécia com Alexandre o Grande. Isso é história, amém? A gente estuda na escola, aleluia. Isso é história, isso não é contos de fada, isso é história. Está na palavra do Senhor, amém? E logo em seguida, amados, veio o quarto império, o Império Romano. E nesse tempo, no Império Romano, nesse tempo, aparece um homem vestido de pele de animal, se alimentava de gafanhotos e mel silvestres, e dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aquele povo naquela época estava esperando um rei que viria da linhagem do rei Davi, que os tiraria daquele domínio que era na época o domínio romano, que era quem dominava na época. E eles esperavam que viriam alguém da linhagem de Davi, que estabeleceria sim o seu reino e os defenderia. E quando Jesus veio falando que este é o tempo, é chegado o reino de Deus, pregando esta mensagem, os que creram e acreditaram nele, não acreditaram que este reino era um reino espiritual. Porque a primeira vinda de Jesus, ele não veio para estabelecer um reino físico, ele veio para estabelecer um reino espiritual. Na sua segunda vinda, sim, ele terá o seu tempo de um reino físico sobre essa terra.
Amém, amados? Mas a sua primeira vinda foi para estabelecer um reino espiritual. E aqueles que andavam com ele, ouviam a sua mensagem, viam os sinais, os prodígios, as maravilhas, ainda assim não conseguiam ver que o seu reino não era dessa terra. Que o seu reino era muito mais do que algo aparente que você pudesse tocar. Aleluias. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas 17. Deus maravilhoso, Jesus. Lucas 17, capítulo 20 diz assim. Capítulo 17, versículo 20, perdão. Diz assim a palavra do Senhor. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência. Você está lendo aí? Não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém, amados? E eles entenderam? Não. Eles achavam que Jesus iria estabelecer um reino físico sobre aquele tempo. Jesus morreu, ressuscitou. E eu quero que você leia comigo a palavra do Senhor em Atos capítulo 1. Quando Jesus, ia para ter a ascensão aos céus, ele veio e falou com os seus discípulos, estava ali dando uma ordem aos seus discípulos. Enquanto ele falava, no versículo 6 diz assim, ó: aqueles, pois, Atos capítulo 1, versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Esperando algo físico. Jesus morreu e quando ele ressuscitou, durante toda a caminhada com ele, de todo o plano de salvação que Jesus já tinha falado, o povo, os discípulos ainda esperavam que ele estabelecesse um reino físico sobre aquela terra e restaurasse o reino a Israel. Quando Jesus fala sobre aquela oração, que nós chamamos, apelidamos ela da oração do Pai Nosso, mas a oração modelo, ele nos ensina a orar pelas coisas exteriores que nós precisamos, pão nosso de cada dia. Quem esquece de orar pelo pão nosso de cada dia? A gente não esquece. Por quê? Porque a gente precisa, é exterior. A gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa trabalhar. Amém, amados? Então a gente não vai esquecer de orar por aquilo que é exterior, aparente, palpável. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o resto? O que mais diz essa oração? Ele nos ensina a pedirmos perdão. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quantos de nós nos preocupamos com essa parte? Isso não é exterior, isso não é palpável, isso é interior, isso é dentro de nós. Essa batalha não é física, essa batalha é espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades que agem nas regiões celestes. Podemos ter sim o pão de cada dia? Claro que podemos. Podemos ter as nossas vestes? Sim. Podemos trabalhar, estudar? Sim. Isso não é ilícito e nós temos sim que abençoar tudo que nós temos. Mas precisamos, amados, em primeiro lugar,
nos preocupar com aquilo que não vemos. Amém, igreja? Nos preocupar com aquilo que não vemos. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para que possamos perdoar os que nos têm ofendido. Amém? Perdoar os nossos devedores. Estão entendendo? Amém? Em nome de Jesus. Nos encher do Espírito Santo para não cairmos em tentação, para que sejamos livres de todo mal. Por quê? Porque somos bonzinhos? Não. Porque dele é o reino, porque dele é o poder e a glória para sempre. E amém. Amém, amados? Em nome de Jesus. Jesus, o próprio Jesus teve essa dificuldade de mostrar que o reino de Deus não é exterior, porque o reino de Deus estava entre eles e está entre nós. Só que agora a igreja não experimenta mais, como eu falei no início, e eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo em Efésios capítulo 4, nós logo vamos terminar, não se desespere. Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios capítulo 4, versículo 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus sobre nós, Deus por nós. Sim, nós precisamos desse Deus que o apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos sim desse Deus. Ele é a nossa defesa, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa restauração, Ele é a nossa fonte de vida. Nós precisamos dele em todas essas manifestações, sim. Mas nós não podemos esquecer do que mais nós precisamos é de Deus em nós. Como Deus é em nós? Quando Jesus foi ao Pai, Ele disse: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E quem é a casa do Espírito Santo? A palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Um templo, isso aqui é para ser um templo, essa casa. Dentro estão as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos. E Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Deus em nós é o Espírito Santo dentro de nós, fazendo uma transformação no nosso interior, de dentro para fora. Isso não é uma mudança tão radical, tão rápida e tão visível e palpável. Somente quem realmente vive ali pertinho de você sabe quem você é. Amém? Quem convive com você todos os dias sabe quem realmente você é. É por isso, amados, que haverá um tempo em que acabará esse tempo de podermos nos arrepender e sermos salvos, porque haverá um julgamento. Todos estarão diante de Deus e muitos dirão a Ele: em Teu nome, Senhor, eu profetizei, em Teu nome eu expulsei demônios. Porque o que acontece com as igrejas? Querem apenas os dons, os talentos, e muitas pessoas estão experimentando este mover de curar enfermos, de expulsar demônios, de viver numa glória transitória, passageira. E Jesus dirá para essas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, que não vos conheço. Porque você experimentou o Deus sobre, o Deus por, mas você não tem o Deus em. Quantos estão entendendo isso essa noite? Amém, amados? Isso é romper limite. Jesus veio para romper os limites. Ele veio para mostrar ao mundo que era o reino de Deus. E a igreja está entrando numa dimensão, nesse novo tempo, de entender que é chegado o reino de Deus. Nós podemos ter sim o Deus por, o Deus sobre, mas muito mais, precisamos ter o Deus em nós. Vocês estão vendo Israel sendo bombardeado aí pela televisão?
Vocês estão vendo os problemas que estão acontecendo? Jesus disse: vocês não fiquem espantados quando virem guerras, porque isso é só o início. Amém, amados? Mas ele diz: olhai para a figueira. Olhai para a figueira. As coisas estão acontecendo, amados. Jesus está voltando. E não adianta falar em línguas somente hoje e sair daqui e ser outra pessoa lá fora. Não adianta você expulsar demônio aqui e sair ali e ser outra pessoa. Não adianta simplesmente orar por alguém e aquela pessoa ser curada e daqui a pouco você não ter mais a presença de Deus na sua vida. O que vai te garantir a salvação de ouvir vinde bendito de meu Pai é você ter Deus em você. Não adianta só Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua finança. Mas é o Deus em você, é o Deus dentro de você, que rompe com todos os limites do ser humano, que faz você realizar mudanças extraordinárias. Não existe ninguém dizer que eu nasci assim, vou morrer assim, porque então não existe Espírito Santo. Se existe Espírito Santo, nós precisamos manifestar os dons do Espírito Santo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E isso nós só iremos conseguir com o Deus em nós, através da presença do seu Santo Espírito. Eu quero ler com você em 1 Coríntios capítulo 13 para a gente encerrar. Eu espero que você esteja sendo abençoado por Deus essa noite, amados. Porque Deus tem falado muito comigo. Muito comigo. Mas como nós falamos no domingo, amados, que não passe de mim, que não passe de você, porque o tempo vai chegar. Enquanto você brinca de ser crente, o tempo vai chegar. Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo. A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor, não hão de passar. E é nisso que eu acredito e é para isso que eu vou viver. Eu vou gastar todos os dias da minha vida crendo que eu morarei no céu. Se você acredita nisso, se é para isso que você vive, você precisa começar a experimentar um Deus em você, um Deus em mim, um Deus em você, porque é só Ele que produz as mudanças que o ser humano necessita. Amém, amados? Somente Ele é capaz de produzir as mudanças que todos nós precisamos. Só que nós precisamos dar um passo. Nós não podemos ficar parados esperando algo acontecer. Nós precisamos dar um passo. Moisés teve uma glória maravilhosa, mesmo sendo transitória. Mas qual foi o preço que ele pagou? 40 dias, 40 noites em jejum no monte sozinho. O que você tem feito para Deus? O que você tem dado para Ele? Cobrar é muito fácil. Pedir é muito fácil. Querer que Ele mude a sua vida num passe de mágica é muito fácil. Mas o salmista Davi disse: não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Moisés fez isso, 40 dias, 40 noites em jejum, sozinho no monte. E experimentou uma glória excelente, aleluia. E mesmo assim era uma glória transitória. E nós como igreja temos algo muito mais potente do que uma glória transitória. Temos o Espírito Santo de Deus, que pode agir dentro de nós, que trará em nós uma glória permanente. E nós estamos desperdiçando, porque nós temos preguiça de jejuar, porque nós temos preguiça de orar, porque nós não conseguimos amar, nós somos muito limitados, e nós não rompemos limites. Que Espírito Santo de Deus é esse? Amém, igreja? Nós não perdoamos. A Bíblia diz que com a medida com a que você vai medir o seu irmão, é a mesma que você será medido. Amém? Então, da mesma maneira que eu estou medindo a minha irmã, é a mesma que Deus vai me medir. A Bíblia é maravilhosa e tem resposta para tudo. 1 Coríntios, abre comigo. A gente vai encerrar. Eu tenho um videozinho para você ver rapidamente. É bem curtinho, amados. 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos
e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então você pode ver que você pode falar a língua dos anjos, a sua própria língua. Você pode, no versículo 2, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O que nós precisamos? Deus sobre, Deus por ou Deus em nós? Amém, amados? Eu posso fazer todas essas coisas, eu posso conseguir todas essas coisas. Jacó, diz a palavra do Senhor, que Jacó lutou com um anjo e venceu. Nós também podemos. Mas se não tivermos amor, nada seremos. Amém?